E o programa veio fazer mais uma visita ao Dr. Márcio André Volkweis. Ele é dermatologista, mas é especialista em implantes de cabelo. Dr. Márcio, tem pessoas que nos assistem, inclusive encontrei um outro dia uma pessoa na rua que fez um certo aqueles desenhos, aquelas pinturas que a gente conversou no último, e ele está na dúvida de fazer um implante. Diga-me, ele tem uma certa preocupação com a saúde e medo de fazer esse procedimento. Tem algum problema fazer esse procedimento de implante? Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui conversando novamente contigo. Como todos os procedimentos médicos, eles possuem riscos, certo? Seja um risco de um pequeno sangramento, um risco de ficar um pouco vermelho, um pouco marcado depois, de ter uma infecção. Então, todos possuem. Seria uma mentira dizer que não existem riscos. Mas o transplante capilar hoje, ou a cirurgia do implante capilar, ela, felizmente, é muitíssimo segura. Porque, em primeiro lugar, a gente faz praticamente todos os casos com anestesia local. Então, nós não envolvemos aquele processo que envolve pulmão, coração... Órgãos, né, doutor? Perda da consciência em função da anestesia. Que é uma coisa que angustia um pouco, né? Principalmente que muitos pacientes já são pacientes que têm um pouquinho mais de idade, então a gente teria esse medo. Mas, como não envolve isso, a gente faz apenas com anestesia local, então nós passamos por cima desse que é o principal medo de todo mundo, certo? Então, por esse motivo, ela acaba sendo muito segura para a saúde da pessoa. A gente não tem nenhum evento grave possível de acontecer, certo? Pequenos problemas, como ficar um roxinho... Mas é só esses problemas? São só esses problemas? Um pontinho que inflama. Isso pode acontecer, mas não são nem problemas. São coisas que são esperadas mesmo ao longo do processo, certo? Entre os medos que nós podemos citar, que mais afastam os pacientes de nos procurar, nós temos o medo daquela cicatriz, né? Que a cirurgia FUT, como é conhecida, que é uma cirurgia que já tem uma certa história de vida, era retirada então uma tirinha de couro cabeludo daqui. Essa tirinha aqui era fechado com pontos e essa tirinha, os fios eram preparados para colocarem na zona receptora. Essa era perceptível? O que acontece é que uma grande quantidade de casos, a cicatriz é visível com o cabelo curto. E hoje, por exemplo, como os homens gostam de usar o cabelo mais curtinho, o estilo mais militar, ela fica visível. Então esse é um dos grandes medos dos pacientes. Eu não quero fazer com corte porque vai ficar uma cicatriz. Bem, se ela for bem feita, ela fica boa. A grande verdade é que hoje, de cada 20 pacientes que eu opero, apenas um faz com corte. Por quê? São casos daí em que já tem uma cicatriz, ou mulheres que não querem cortar o cabelo curtinho. Então a gente pode usar dessa ferramenta, que é muito boa, é verdade. Mas o paciente tem medo e a gente tem que entender isso. Se eu quiser obrigar ele a fazer uma coisa que ele teme, ele vai acabar não fazendo o procedimento. Graças a Deus que nós temos as outras alternativas, com a cirurgia FUE, em que nós retiramos um por um. Tanto a FUE manual, feita com o nosso braço mesmo, quanto a FUE robótica, feita através do robô, né? O senhor falou uma coisa muito boa. Cirurgia, esse implante com robô. Está chegando aí uma novidade aqui para a clínica sua, aqui, doutor? Tá chegando. Nós já estávamos com essa ideia. Os pacientes buscam cada vez mais tecnologia, né, cada vez mais formas sofisticadas de resolver os seus problemas. Imagine se não tivéssemos hoje tomografia ou ressonância e ainda tivéssemos que olhar tudo no raio-x, né? Então, quando a tecnologia se alia à medicina de uma forma honesta e segura, ela traz grande evolução. E pensando nisso e atendendo essa demanda do nosso paciente por tecnologia, e ele quer ser uma pessoa sofisticada, quer procurar o que tem de melhor no mercado, a gente fez esse investimento e nós vamos trazer agora para o ano de 2019. Ou seja, o senhor vai ser o pioneiro aqui no Rio Grande do Sul, é isso? Né? Isso, nós temos, se não me engano a minha contagem, 7 ou 8 máquinas dessas no Brasil. E nós teremos aqui no Rio Grande do Sul a honra de trazer a primeira máquina, né, o primeiro robô que vai ficar aqui para a população aí do Rio Grande do Sul poder ter o que tem de mais sofisticado no mundo em transplante capilar. Agora, doutor, vamos deixar bem claro para os nossos telespectadores que estão nos assistindo o seguinte: ela vem para auxiliar esse robô, não vem substituir a mão do médico, não, com certeza não, né?
Não, isso é uma das regras, né? Assim como um mau motorista comprar um super esportivo, não vai funcionar também. Então, essa ferramenta ela é uma ferramenta que deve ser feita por médicos habilitados e que saibam trabalhar com a cirurgia normal e também com o robô. Imagine se, claro que não, porque a gente tem uma série de geradores e tudo, mas vamos pensar que o robô desliga a luz lá no meio, ou que quebre uma peça lá. Fica só a metade. E aí, vai parar no meio? Não, então a gente tem que ter habilidade e treinamento para resolver a cirurgia, se for necessário, de uma forma convencional. Ou seja, ele vai ser comandado pelo senhor, de qualquer maneira, o senhor vai ter que estar sempre junto com este robô para fazer o implante. Exatamente, ele é uma ferramenta de uso exclusivo médico, né? Então não é para eu ficar em casa e o robô trabalhando de forma alguma. Isso botar o robô a trabalhar e sair para tomar um café. Não é, né? Então a gente tem que estar junto ali, porque somos nós, é um médico especialista no cabelo que vai fazer o uso do robô para a cirurgia. Doutor Márcio, vamos tirar as dúvidas de quem está nos assistindo e está louco para fazer o seu implantezinho de cabelo, que é a coisa mais moderna que tem hoje, né, no mundo, e imperceptível. A gente já sabe o seu trabalho, a gente sabe que é assim. Não tem problema, então, nenhum, não corre risco nenhum. Então, é só sair mais bonito da clínica, é isso? A gente busca isso. O grande risco, falando em risco, então, você que está pensando em procurar e daqui a pouquinho olhou, não, mas com o Márcio eu não vou fazer, eu acho, eu prefiro fazer com outro médico, mais perto da minha casa, né? Eu acho que o maior risco hoje no transplante capilar é a escolha do profissional. É verdade. Fazer com o especialista, né? É a escolha do profissional. Não só no transplante capilar. Em qualquer outro setor. Como em toda a estética, a cirurgia plástica, a dermatologia, é uma coisa que nós chamamos muita atenção. Na hora de escolher o seu profissional, veja se ele realmente é um médico dermatologista, se ele é um cirurgião plástico, se ele é especialista naquilo que faz. Porque nós temos aproveitadores, e infelizmente até na medicina a gente tem isso, nós temos aproveitadores que usam mídia forte, propaganda forte, marketing agressivo. Marqueteiros. Para atrair o paciente por uma coisa que... E às vezes o paciente está tão apaixonado por aquilo que ele deixa de ver esses detalhes. Né? Principalmente o público feminino, né, doutor? Que a gente tem acompanhado esses casos horríveis que têm acontecido aí, de morrerem na mesa de cirurgia ou depois, pós-cirúrgico, por fazer com um profissional que não é adequado. Exatamente. Claro que eu já acredito que às vezes o público tem a sua parcela de culpa, né? Porque você não vai se submeter a um procedimento no local inadequado hoje sem realmente entender um pouco daquilo. Então, é o que eu chamo a atenção. Na hora de escolher o profissional, já para começar a sua consulta, para começar a sua primeira avaliação, porque é ali que você cria o vínculo que vai acabar resultando na cirurgia. Então, nesse momento, você pesquise e veja se ele realmente tem aqueles atributos. Pesquise no site do Conselho Federal de Medicina, pesquise na Sociedade Brasileira de Dermatologia ou na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para ver se ele realmente é um profissional especializado e aí sim você vai lá conversar com ele. E que tem uma clínica, como o senhor tem aqui, que a gente está vendo, está olhando aqui, tem uma clínica especializada nisso que vai não ter risco nenhum. Né, doutor? Sem dúvida. A estrutura, né, também é importante. Você é o mínimo, né? Você, como a gente viu os casos, e não fazer uma cirurgia dessas em fundo de quintal. Né? E numa cobertura residencial. Né? Quer dizer, é um absurdo. Exatamente. Aquilo lá foi um evento divisor de águas, né? Eu acho que abriu os olhos de muita gente. Olha, infelizmente tem que vir um caso como esse para abrir os olhos de muita gente, para ocorrer menos problemas como ocorreu agora. É verdade, concordo contigo. Doutor, quer dizer que podemos deixar o nosso telespectador na expectativa desse robô estar junto com o senhor aqui na clínica, e nós vamos mostrar, assim que chegar, nós vamos espalhar para o Rio Grande do Sul inteiro. Vamos sim. A estimativa é de que dentro de um meio ano nós já possamos usar aí nos nossos pacientes essa ferramenta maravilhosa aí. Enquanto isso, os pacientes ficam na sua mão, que estão muito bem. Obrigado. Claro. Isso é uma coisa importante. Nós não vamos substituir o que nós fazemos pelo robô. O robô vem para complementar, certo? Então, a imensa maioria das cirurgias ainda tem uma indicação melhor sendo feitas manualmente. O robô... Só para lhe interromper um minuto e tirar uma dúvida para não deixar passar. A gente pode dizer que esse robô vai diminuir o tempo da cirurgia? Por exemplo, hoje o senhor me disse que passam 8 horas implantando fio por fio, é isso? Muito bem, você foi no alvo, no melhor ponto de todos. A grande vantagem do robô
é diminuição do tempo cirúrgico. E isso vai fazer com que o paciente, os enxertos, os fios que nós retiramos dali, removemos e implantamos, eles têm um menor tempo fora do organismo, aumentando a pega, aumentando o resultado final. Então, é para isso. Então, por exemplo, num caso muito pequeno, não tem necessidade de usar o robô. Ele vai acabar sendo usado nos casos maiores, os casos que a gente precisa, vai fazer uma cirurgia grande de 10 horas, então a gente vai usar essa ferramenta para tentar abreviar, né? Botar ele trabalhar um pouco para a gente no lugar com uma velocidade robótica. E sem risco nenhum de erro. É evidente que não. Existe sempre um percentual de erro em qualquer máquina, mas a precisão dele é equiparável de uma mão de um cirurgião extremamente habilidoso. Então, na verdade, não existe muito prejuízo. Se você está na mão do cirurgião bom e está na mão do robô, na verdade, se equivale em eficácia, certo? Mas a velocidade do robô diz em termos de precisão, só que a velocidade é maior. A velocidade do robô é maior. Que bela explicação aí do especialista em implantes de cabelo. E a gente tem orgulho. Eu ainda não preciso, né, doutor? Não? Você está bem. Não, então tá. Senão eu ia querer sair um pouquinho melhor daqui, porque eu confio muito na mão do doutor aí. Doutor, obrigado, prazer vê-lo. Vamos esperar esse robô, mas nós vamos falar muito mais antes disso. Vamos sim, vamos trazer mais novidades aí até final do ano, a gente traz alguma coisa a mais. Doutor, um abraço e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, tudo de bom.